Olá pessoal, nesse vídeo eu venho apresentar e explicar para vocês uma ferramenta que eu desenvolvi a partir da minha necessidade de acompanhar meu desenvolvimento no estudo da bateria. Eu chamo de gerenciador de rotina de estudos. Esse gerenciador é basicamente um conjunto de tabelas em que eu coloquei elementos gerais da música, que eu acredito que todos os instrumentistas deveriam desenvolver. E dentro desses elementos eu coloquei aí sim assuntos específicos para a bateria, ou seja, técnica, improviso, ritmo são elementos gerais para todos os instrumentistas. E dentro de cada um desses existe aí sim assuntos específicos para cada instrumento. Mas perceba, eu não coloquei exercícios específicos para cada elemento deste, porque isso depende do seu grau de desenvolvimento no instrumento e dos seus objetivos também. Essa ferramenta é basicamente um elemento que vai lhe ajudar a acompanhar como você tem se desenvolvido, quais os elementos você tem estudado mais, quais os elementos você tem estudado menos dentro do seu instrumento. E junto com eles, você também vai ver mais à frente que eu utilizo outros elementos que me auxiliam nesse acompanhamento. Você pode baixar esse gerenciador no meu site, o link vai estar aqui na descrição. E aí qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo através das minhas redes para a gente trocar uma ideia. Então vamos à tabela. Bom pessoal, olhando agora o gerenciador de rotina de estudos, a gente vai poder entender melhor quais esses elementos gerais do estudo de música que eu falei para vocês e quais são os assuntos que eu separei para colocar dentro deles, tá certo? Esses elementos são leitura, técnica, ritmo, ouvido, improviso e independência, tá certo? E aí como é que funciona? A depender da sua disponibilidade de tempo, do seu interesse e do seu objetivo, você pode separar um ou mais ou até mesmo todos esses elementos para estudar no seu dia. E dentro de cada um deles, um assunto específico para que você possa desenvolver, tá certo? E aí, como eu falei antes, eu não separei exercícios, né, propriamente ditos, para cada um desses assuntos. Isso fica a cargo do estudante ou do professor do estudante que possa acompanhar o desenvolvimento dele e o seu objetivo também dentro da sua fase de desenvolvimento, tá certo? Então, aqui na tabela você vai poder ver, por exemplo, aqui em leitura, que tem um dia. Então, você vai colocar quantos dias você pretende ou tem desenvolvido a sua leitura e quais os assuntos. Por exemplo, métodos de bateria. Vou estudar leitura através de métodos de bateria. Você coloca o nome do método que você está estudando e quantos dias você tem estudado ou pretende estudar aquele método. Ou, talvez, se você preferir, solfejo rítmico ou uma partitura específica de uma música específica ou mesmo uma videoaula, que eu coloquei em leitura, mas serve também como desenvolvimento para percepção desse elemento, tá certo? Mesma coisa na técnica. Você vai escolher quantos dias você vai poder trabalhar e quais são os assuntos, rudimentos, quais os rudimentos específicos, por quanto tempo, tá? Técnicas de mão, mesma coisa, vassourinha, técnica de pé, combinação de pé e mão e build speed, que é, na verdade, treinar a velocidade, né, de uma forma mais específica, certo? Na parte de ritmos, novamente, eu não fui específico. Eu coloquei ritmos nacionais e internacionais. Seguindo, a gente vai ter o ouvido, né, com a apreciação, tá? A análise da música, seja sonora ou através da partitura, com auxílio da partitura. A transcrição, que é também um trabalho muito forte, que pode estar associado à leitura, né? E aprender uma música nova para o seu repertório. Então está todo mundo dentro do mesmo elemento. Seguindo a mesma lógica, você vai escolher um ou mais desses assuntos e quantos dias você pode trabalhar, quanto tempo, a gente vai ver isso mais à frente, vai aplicar para cada um desses assuntos, tá certo? Improviso. Improviso eu coloquei virada.
A gente cria as viradas e isso é meio que improviso também. Fraseados que tem a ver com a virada, mas você pode desenvolver por mais tempo, ou seja, mais de um compasso, né? Pode fazer uma convenção, né? Criar uma ideia de que vá se desenvolver um pouco mais longa do que a virada. O Improve Groove seria aumentar realmente a qualidade do seu groove, né? Deixar ele mais amarradinho, mais dinâmico, mais dentro do quantize também. Então você melhorar o seu groove. O trade 4x4 é o famoso toca 4 compassos e improvisa 4, né? Isso de uma forma livre e você só tomando cuidado com a quantidade de compassos mesmo para você estar se acostumando com uma forma, certo? Solo livre, que aí é solo mesmo, livre do tempo que você tiver. Cuidado para não passar muito tempo aqui e esquecer dos outros elementos, tá certo? Improviso na forma, por exemplo, se você vai estudar o jazz, ele tem uma forma A-A-B-A, e aí você pode escolher improvisar só no B, e aí se acostumar com a melodia daquele B, ou a partitura, a quantidade de compassos, ou a progressão harmônica que você pode utilizar também como um guia para o seu improviso, tá? Vamp e ostinato são praticamente as mesmas ideias. É repetir uma frase, né, que você vai estar dentro do seu solo tocando e repetindo aquele elemento rítmico ou sonoro ou timbrístico para que você possa estar fixando uma ideia. O ostinato eu separei porque assim pode ser de um outro instrumento, um instrumento de cordas ou de sopro fazendo uma fraseada e você tocando junto com ele, certo? E aí tentando colar com ele a mesma frase rítmica ou sobre ele, né? Também explorando as possibilidades rítmicas, certo? E explorar sonoridades, esse é outro universo, assim, os timbres que você pode utilizar com o instrumento, com outras baquetas, etc. Isso é um universo à parte que cada um pode explorar, certo? E independência. Eu coloquei aqui o famoso The New Breed, né, do Gary Chester, porque particularmente eu comecei desenvolvendo através dele, certo? Mas poderia estar lá em leitura, né? Mas como o New Breed ele trabalha bem essa questão da independência entre os membros, inclusive a voz, eu deixei ele aí para o estudo e indico certamente para quem for querer desenvolver essa parte. Claves e frases em ritmos é você tentar manter uma clave com um membro e desenvolver o resto do ritmo com os outros, né? E o desenvolvimento da mão não dominante, isso eu deixei separado para ser sempre um lembrete mesmo. Desenvolver a mão não dominante. A gente, com o tempo, vai deixando a mão não dominante, entre aspas, escravizada, dependente da mão dominante. Ou seja, as subdivisões vão depender da mão dominante. Então, se a gente acordar essa mão, a gente consegue ter dois membros independentes e ativos fazendo essas claves ou outras levadas e soando como dois instrumentos realmente ao mesmo tempo. Então, a ideia é essa, como eu falei, é escolher um elemento, né, geral ou todos, se você tiver disponibilidade de tempo. E aqui é que entra uma mudança de chave para o meu estudo de bateria, né, e de música como geral. Eu sempre estava preocupado, poxa, tenho que trabalhar ou estudar tantas horas por dia, 4, 5, 10, 12 horas por dia. Isso às vezes não é produtivo. E outra, sem direcionamento, você realmente não vai sentir como é que você está se desenvolvendo. A gente vai ver outros elementos aqui, outras ferramentas que vão nos auxiliar a ter consciência de como a gente está desenvolvendo. Então você pode escolher um elemento geral, um assunto e dentro desse assunto
aí sim um exercício. Aí você vai determinar, conforme a sua disponibilidade de tempo, como eu falei, seus objetivos, como é que você vai trabalhar. Por exemplo, eu tenho 10 minutos para estudar um método de bateria. Então é isso. Trabalhe com essa perspectiva, 10 minutos. Então, dentro desses 10 minutos, o que é que você tem que fazer? Ler 2 páginas? Ler 10 páginas? Tá ótimo. Isso já mostra que você vai evoluir alguma coisa. E você, amanhã, no outro dia, quando for estudar o método de novo, você, poxa, mas se eu só passei 10 minutos aqui, eu não sei se eu absorvi direito. Não, vai dando continuidade, você vai por mim. Eu desenvolvi isso através dessa labuta mesmo, né? De ir testando e eu senti a diferença. Então, eu tenho 10 minutos para o método de bateria, ótimo. Tenho 10 minutos para técnica de mão, beleza, já são 20 minutos de estudo. E a outra coisa que eu deixo como dica também, técnicas de mão e de velocidade, dependendo da velocidade, eu não trabalho muito tempo, eu trabalho 5 minutos com intervalo de descanso, sempre. Entre cada exercício eu deixo um intervalo de descanso de mais ou menos 1 minuto, para que eu possa alongar novamente, relaxar minha musculatura e voltar a trabalhar. E assim você vai criar uma rotina e vai poder trabalhar entendendo quais os aspectos que estão sendo desenvolvidos no seu dia a dia como baterista. Bom, com certeza o gerenciador de estudos é um elemento central para esse desenvolvimento e acompanhamento de nossa rotina. Mas existem outras ferramentas que vão nos auxiliar nesse acompanhamento. Por exemplo, uma importante também é o diário de estudos, que pode ser, como a gente está vendo aqui, uma folha do Word, ou um caderno físico mesmo, que você prefira, ou um bloco de notas no seu celular. O importante é você anotar nele quais os elementos que você vai estudar, por exemplo, a leitura, né? E dentro dele, qual o assunto que você vai escolher. Por exemplo, o estudo de métodos de bateria, certo? Aí você vai colocar o nome do método que você escolheu, as páginas ou se for o livro todo, colocar do lado o dia, ou seja, se você vai estudar por um mês, se você pode predeterminar isso, né? Ou quantos dias você tem estudado esse método. Por exemplo, não tem um mês seguido para estudar, mas eu vou estudar isso durante 30 dias. Então, dia 1, você marca lá, dia 1 eu estava na página dia 1, página 10, né, exercício 2. Isso foi o que você estudou. E do lado disso, você também pode colocar a quantidade de tempo que você vai dedicar ao estudo desse método, né? Por exemplo, vou estudar esse método 20 minutos por dia, certo? Então, você vai ter uma noção de quanto tempo disponível, e isso, é claro, você que vai dizer, né? Porque isso depende da importância que você vai dar para aquele estudo, para aquele exercício e dos seus objetivos. Então, assim, você vai entender dentro do seu processo quais são as suas necessidades e qual a sua disponibilidade de tempo, principalmente hoje em dia, né? Então, você escolheu esses elementos. Tem um outro que está faltando aqui, que seria o metrônomo. Então, esse exercício, por exemplo, eu consigo desenvolver ele a 120 BPMs. Então, tá tudo aí. Qual o elemento que eu preciso desenvolver? Poxa, estou deficiente em leitura, mas eu quero estudar também uma parte de técnica. Então, estuda leitura através da leitura de métodos, né? Você vai estar somando, como eu falei antes, alguns elementos. O estudo de técnica, seja ela de mão ou de groove, por exemplo, ou de estilo de música. Se você conseguir um método de algum ritmo, você estudar
a leitura através daquilo ali, você vai estar agregando outros elementos, né? E aí você vai dizer ou acompanhar quanto tempo você vai estar disponibilizando para esse estudo, né? Dentro dos dias que você escolheu, quantos minutos, quantas horas você pode trabalhar só aquele elemento. E o BPM, o metrônomo, ele é muito importante para poder te dar uma noção do quanto você está se desenvolvendo também, por exemplo, em exercícios técnicos, né? E muito forte também para o desenvolvimento da tua velocidade, da tua agilidade, se é isso que você está buscando. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu trabalho a subdivisão de tempo para cada exercício que eu quero desenvolver. Como eu falei antes, eu uso um cronômetro regressivo, um timer, que me possibilita ter várias subdivisões de tempos aqui que eu posso separar para exercícios específicos. Então, por exemplo, se eu quero desenvolver a velocidade com a técnica da mão, eu posso separar 5 minutos, ele vai começar a contar regressivamente. Ao final ele vai disparar um alarme. E aí, como eu falei para vocês, no final de cada exercício eu costumo deixar 1 minuto de descanso para alongar e para descansar. Agora, a última ferramenta que eu vou acrescentar a esse conjunto é justamente o metrônomo, porque além das funções básicas dele de indicar o andamento e a divisão de compasso da música, eu também posso observar como é que tem se desenvolvido meus estudos dentro de determinado período de tempo que eu escolhi para cada assunto ou exercício que eu vou trabalhar. Por exemplo, se eu escolhi um exercício para ser desenvolvido em 30 dias e começo com 100 BPMs, eu posso ao longo do tempo verificar como é que tem progredido através das marcas de metrônomo que eu for acrescentando. Então a gente vai saber a efetividade realmente do nosso planejamento e de como é que ele tem se desenvolvido. Esse metrônomo que eu estou mostrando aqui, ele é da internet, mas você, claro, pode utilizar um aplicativo do seu celular ou mesmo um metrônomo físico. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado dessa ferramenta. Novamente, vocês podem baixar no meu site, aqui está o link na descrição, e qualquer dúvida, vocês, por favor, entrem em contato, deixem um comentário e me sigam nas outras redes sociais. Até mais!